Todo mundo tem medo do tal alemão. Mas você sabia que mente em atividade e hábitos saudáveis são aliados na prevenção ao Alzheimer? Deixa a vinheta rodar que a gente volta para conversar. Não dá nem tempo da memória falhar. Olá, tudo bem? Como anda essa memória? Hoje a gente vai falar do mal ou da demência de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que acomete com maior frequência pessoas idosas. A sua causa ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja uma doença geneticamente determinada com fatores ambientais e de estilo de vida que podem potencializar essa carga genética. O que se sabe, de fato, é que existe uma forte relação com a idade. Ou seja, quanto mais idosa a pessoa, maior a chance de desenvolver a doença. Ela foi descoberta em 1906 por um psiquiatra alemão de sobrenome Alzheimer. E vem daí as populares brincadeiras em torno da perda de memória. Quem nunca ouviu, ao menor sinal de falha, a frase: "Olha o alemão!" Mas falando sério, a doença deste alemão é responsável por mais da metade dos casos de demência nos idosos. Não tem cura, mas há tratamento. É possível, sim, minimizar os danos e prevenir as perdas para manter por um tempo maior as capacidades funcionais da pessoa. A doença se instala quando o processamento de certas proteínas no sistema nervoso central começa a dar errado. E isso provoca a perda progressiva de neurônios, as células condutoras dos nossos estímulos nervosos em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a nossa memória, e o córtex cerebral, que é essencial para a linguagem e o raciocínio. A medicina ainda não sabe a causa do Alzheimer. O que se sabe é que existe uma forte relação com a idade. Os primeiros sinais são a perda de memória e o comportamento alterado do indivíduo. Mas não é qualquer tipo de perda de memória que devemos ficar alertas, mas sim aquela que se repete e começa a comprometer o dia a dia da pessoa. A falta de memória para fatos recentes, o esquecimento ou troca de nomes dos filhos e netos, a repetição da mesma pergunta várias vezes, dificuldade para encontrar palavras que expressem ideias ou sentimentos, dificuldade para encontrar caminhos para dirigir ou mesmo se locomover a pé, irritabilidade, desconfiança sem motivo, agressividade, agitação, depressão, perda de interesse pelas atividades ou iniciativa, delírios, alucinações e tendência ao isolamento são alguns dos principais sintomas da doença de Alzheimer. Altos e baixos, idas e vindas. Mas calma, que isso não ocorre tudo de uma vez. Apesar de comprometer a qualidade de vida do portador e das pessoas que vivem ao seu redor, o Alzheimer costuma evoluir de forma lenta, mas progressiva. Inicialmente, surgem alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Com o passar do tempo, o paciente tem dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos, além de sofrer com a agitação e a insônia. Com o avanço para a forma grave, a pessoa resiste a fazer tarefas diárias, impactada pela dificuldade de comer e a deficiência motora progressiva, além de não conseguir controlar as necessidades fisiológicas. Os pacientes em fase terminal sentem dor para engolir, não falam, sofrem com infecções recorrentes e ficam acamados. A meta do tratamento para pacientes com Alzheimer é retardar a evolução e preservar por mais tempo possível as funções intelectuais e executivas. E não preciso nem dizer que quanto mais precoce o diagnóstico,
melhores os resultados. Além da consulta médica, o diagnóstico se dá pela realização de exames de sangue e de imagem, tomografia ou ressonância magnética, para a exclusão de outras doenças e avaliação neuropsicológica. Os casos de demência, inclusive o Alzheimer, são considerados fatores de fragilidade funcional e, a partir de encaminhamento pela UBS, a Unidade Básica de Saúde, o paciente receberá a indicação para acompanhamento com psiquiatra, geriatra ou neurologista. Na capital paulista, os pacientes contam ainda com as UCEs, as Unidades de Referência em Saúde do Idoso, onde uma equipe multiprofissional, formada por médico, enfermeiro, assistente social, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, dentista, fisioterapeuta, educador físico e farmacêutico, atuam no tratamento compartilhado com a UBS. Os cuidados dedicados às pessoas com Alzheimer, porém, devem ocorrer em tempo integral, mesmo fora do ambiente dos centros de referência, hospitais e clínicas, para elevar a qualidade de vida dos pacientes. A Organização Mundial da Saúde estima que o Alzheimer afeta mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo, número que deve dobrar em 2030. No Brasil, o cálculo da Associação Brasileira de Alzheimer é de que mais de 1 milhão de pessoas sofram o efeito. A doença acomete principalmente pessoas entre 60 e 90 anos, podendo aparecer antes e também depois dessa faixa de idade, porém com menor frequência. Para prevenir o desenvolvimento de qualquer tipo de demência, é necessário adotar ao longo da vida hábitos saudáveis, ou seja, controlar doenças como hipertensão, diabetes e a obesidade, tendo uma alimentação regrada, balanceada e voltada para alimentos naturais e ricos em ômega 3, como os peixes. Combater o sedentarismo com a prática de atividade física regular e, de preferência, com exercícios aeróbicos mais apropriados para cada corpo e idade. Evitar o tabagismo e o alcoolismo. Aliviar o estresse, preservar as relações sociais e familiares, conviver e não se isolar. Além disso, praticar ações que estimulem a memória, como a leitura e novas tarefas. Podem ser exercícios, jogos de lógica e matemática, pintar, escrever, montar quebra-cabeças, fazer palavras cruzadas, ou seja, manter a mente sempre em atividade. E aí, gostou do conteúdo? O que você gostaria de ver por aqui? Curta, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhum dos episódios da nossa programação. Eu conto com você. Um beijo e até semana que vem!